Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Mil Floripa. Eu sou Laís, host aqui do estúdio e sócia também. E hoje recebo duas convidadas muito especiais que estão aqui compondo a mesa, começando com a Ana Matos, psicanalista, filósofa, escritora do livro Caminho para o Inevitável Encontro Consigo Mesma, mentora, especialista em autoconhecimento, mãe de pet, manezinha da ilha, louca por praia, escorpiana. É isso? É isso mesmo. Muito bom, obrigada, Laís. É um prazer receber você, seja bem-vinda. E também compondo essa mesa, eu recebo também Roberta Guerreiro, terapeuta integrativa, especialista em autoestima, há mais de 15 anos se especializando e estudando sobre terapias holísticas e integrativas, palestrante, canceriana, apaixonada pela lua, ama a natureza, a família, adora futebol e um bom vinho. É isso aí. Prazer, muito obrigada por estar aqui também. É um prazer receber vocês duas. Bom, hoje o papo é sobre o quê? Autoestima, autoconhecimento, esses assuntos que faz parte da vida de todo mundo, né? Que é muito importante. Pra gente já aprofundar um pouco, eu gostaria de começar com a Ana, com uma pergunta. O autoconhecimento é uma jornada individual e pessoal, que cada pessoa precisa trilhar, né, seu próprio caminho e buscar se desenvolver e resolver essas questões. Para você, a pessoa que busca isso, consegue ser melhor resolvida em todos os aspectos da vida? Profunda essa pergunta, Profunda essa pergunta, começamos bem. Começamos assim. Começamos bem. Ser bem resolvida, né? É uma busca, o autoconhecimento é uma construção, né? Ele é um caminho, então ele não tem fim. Enquanto a gente respirar, a gente, se quiser, vai se conhecer, né? Então, acreditar que o autoconhecimento vai ser uma solução, né, para a nossa vida, depende apenas da gente, né? Não é um remedinho, não é uma pílula mágica que de uma hora para outra você vai fazer uma sessão, você vai fazer um curso e isso vai, né, mudar a sua vida ou vai te deixar a pessoa mais bem resolvida do mundo. Não, até porque a gente, nesse caminho do autoconhecimento, a gente vai se deparando com várias questões, né, que até então a gente não conhecia, né? Nós somos um universo infinito, né? E a gente está sempre se colocando ou vivendo situações na vida que a gente não sabe como a gente vai lidar, né? Então, acho que é muito até pretensioso dizer que quem se conhece, até porque se conhecer, como eu já falei, né? É um caminho, é um processo. É bem resolvido, porque a gente está sempre se deparando com situações. Então, talvez, por exemplo, eu possa ser bem resolvida comigo mesma na minha bolha, né? Perfeito. A partir do momento que eu saio, que eu vou para a rua, né, que eu me relaciono com as pessoas, aí eu não sei o que vai acontecer, né? E aí a gente tem que estar aberta, e aí acho que o autoconhecimento, ele dá essa estrutura, essas ferramentas, esses recursos para que a gente possa lidar, então, com o que vier, né? Acho que é interessante que a gente entenda que o que vier, a gente vai tentar dar conta com aquilo que a gente tem naquele momento ou com aquilo que a gente pode descobrir sobre a gente naquelas situações, né? Então, o autoconhecimento é um caminho de descoberta infinita. Sim. Né? Até porque a gente também tá sempre mudando, né? Evoluindo. Talvez a Laís de um ano atrás já não seja a mesma agora, né? Finalizando o ano, a gente muda a cada dia, né? Exatamente. Então, não tem como dizer... Hoje eu posso dizer, né? Então, eu costumo dizer, hoje eu estou assim, né? Mas amanhã eu não sei. Sim. Hoje eu posso estar aqui, tô bem, tô feliz, tô com vocês, né? Tô com a Rô aqui, a gente se encontrou depois de X anos, né? Mas... e amanhã? Amanhã eu não sei. E daqui a pouco eu não sei, né? Amanhã até é um pouco distante pra gente dizer. Daqui a pouco, quando eu sair daqui, eu não sei o que me espera. Então, a vida e o autoconhecimento, ele é uma ferramenta, ele é um recurso para que eu entenda e consiga lidar com as incertezas. Que eu entenda que as incertezas existem, a vida é incerta, né? E surpreendente. Mas eu não sei como eu vou lidar. Porém, quando eu me conheço, eu tenho mais segurança né, sobre as minhas qualidades, sobre as minhas forças, sobre o meu potencial, sobre aquilo que eu posso, né, ser.
sobre o que eu aguento, né? Até onde eu dou conta, né? Isso. Quando a gente se conhece, não, eu sei que esse caminho eu posso ir que eu vou dar conta. Aqui já fica pesado pra mim. Então, acho que é muito sobre isso também, né? A gente vai entendendo as nossas limitações, né? Então, não somente as nossas forças, como também as nossas limitações, as nossas fraquezas, né? A luz e a sombra, né? Sempre a dualidade. Luz e a sombra. Né? E pra você, Rô? Para exemplificar, né, acho que um pouco do que vocês falaram agora no final, o autoconhecimento ele é como um mapa. Então vamos imaginar a gente no meio do oceano, sem o mapa, sem a bússola. Né? Qual é a direção que a gente vai? Né? Estando no meio do oceano, sem saber. A gente pode até remar, tentar nadar, ou tentar virar o barco para um lado, para o outro, mas a gente vai perceber que a gente vai... A sensação que vai dar é que a gente vai estar ali no mesmo lugar, né? E o autoconhecimento, ele é isso. Quando a gente se conhece, a gente sabe qual é o caminho que a gente quer seguir, a gente tem a direção, né? E a gente sabe que às vezes a gente pode até sair do caminho, mas a gente sabe para onde voltar, para onde retomar. Eu sei o que eu quero, eu sei onde eu tô hoje e eu sei para onde eu quero ir. Né? Eu tenho um mapa. É diferente, né? Quando eu não tenho, qualquer coisa que vai acontecendo vai me levando. E, claro, assim como no exemplo de estar no meio do oceano, as tempestades a gente não tem como impedir, estando com o mapa em mãos. A gente não tem como tirar as ondas do meio do caminho, que é como a nossa vida. Obstáculos vão aparecer, situações desafiadoras vão aparecer. Só que quando eu me conheço, eu tenho consciência do meu movimento, de quem eu sou, aonde eu quero chegar. Eu consigo ir driblando isso, né? Eu vou sentir, a gente sente, não tem o que fazer, a gente vai sentir. Mas a gente consegue ficar diferente ali, a gente sabe o caminho que a gente vai seguir. Então, eu acho que o autoconhecimento, ele muda muito a nossa vida e ele é o caminho mesmo pra gente cada vez mais se sentir em paz, e ter clareza do que a gente quer e como a gente chega nisso, né? Desenhar, ter esse desenho da minha vida e não simplesmente estar aqui sobrevivendo. Eu acordo, faço todos os dias a mesma coisa, volto, durmo, acordo, faço de novo e é só isso, né? Eu acho que o autoconhecimento, ele traz também algo que a gente se sente viva. Eu tenho consciência de quem eu sou. Então... Uma direção, né? Talvez um Sim, propósito. Exatamente. Eu adorei esse seu exemplo do oceano. Tem aquele exemplo também da montanha-russa, né? Que a vida é aquela montanha-russa eterna, né? Um dia a gente acorda super lá em cima, feliz. Nossa, que incrível! Nossa, eu moro no lugar que eu gostaria, tô vivendo, assim, os meus sonhos. No outro dia, você tá na mesma vida, mas parece que você já acorda assim, nada faz sentido, né? Que falta alguma coisa, um vazio, e eu acho que o autoconhecimento ajuda muito nisso, até pra gente se entender e saber ir trilhando, né, esse caminho, pra não ficar tão pesado. Acredito que um dos maiores desafios da vida são os relacionamentos, e quando eu falo isso, eu falo no geral, amorosos, com filhos, no trabalho, e como o autoconhecimento pode nos ajudar com isso, a nos relacionar com as pessoas. Sim, como você disse, né? Sem relacionamento, eu falo que tem um filme que chama Na Natureza Selvagem, e ele pega para um trailer, vai no meio, né, da natureza e fica lá, né? Vivendo o propósito dele e tal. Só que quando a gente não se relaciona, como que eu vou saber mais sobre mim, né? Os relacionamentos, de forma geral, eles são espelhos, né? Eles me revelam, eles também dizem muito sobre mim, né? Inclusive, no meu livro, né, O Caminho para o Inevitável Encontro Consigo Mesmo, eu tenho um capítulo que eu falo justamente sobre isso, né? É pelo relacionamento do outro com o outro que eu me vejo. Não tem como eu saber quem eu sou numa bolha. Até tem, mas eu vou saber de uma forma limitada, né? Se eu escolher ficar na minha caverna, eu vou saber sobre mim até um ponto. Agora, a partir do momento que eu começo a me relacionar, que eu começo a interagir com as pessoas, que eu venho para o mundo, né? Aí eu vou entender um pouco mais sobre mim. Então, sem sombra de dúvida, os relacionamentos, eles são lugares, né? Formas intensas da gente se conhecer,
né? Seja ele, como você citou, amoroso, no trabalho, eles sempre vão nos revelar, eles sempre vão mostrar o que a gente precisa trabalhar na gente, né? Porque é muito fácil eu ver no outro. E muitas vezes eu tô vendo no outro aquilo que eu tenho em mim. Geralmente, né? Geralmente. Eu diria que 99% das vezes eu tô vendo no outro aquilo que eu tenho em mim também. Talvez não de uma forma tão potencializada, né? Tão exagerada, mas existe em mim, né? Ou é alguma característica que eu preciso trabalhar, né? Se é uma pessoa que é muito lenta, por exemplo, né? Pô, aquilo me irrita. Uma pessoa muito lenta me irrita. Tá, por que me irrita? Né? Então eu preciso trabalhar. Não que eu seja lenta, né? Mas me irrita o jeito do outro diferente do meu, né? Ah, eu faria isso, sei lá, esse trabalho muito mais rápido, né? E aí o outro tem um ritmo dele. E não existe melhor nem pior, né? Certo e errado, existe o jeito de cada um, né? E aí esse ponto também é importante que o autoconhecimento nos traz, desse entendimento de que cada um tem a sua forma de ser, né? Assim como eu também tenho a minha forma de ser. Então, quando a gente se conhece, a gente também começa a entender, a compreender mais os funcionamentos, né? Que são funcionamentos diversos, né? Nós somos seres muito ricos, né? Cada um do seu jeitinho, da sua forma, Sim. né? Contribui para o todo. Isso que você falou, uma vez eu vi uma psicóloga falando sobre crítica, né? Que aquilo que nos irrita e nos incomoda muito no outro, geralmente diz mais sobre a gente, né? Então, às vezes tem uma coisa assim que você... Não, porque a pessoa é assim, 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 mas por que isso tá te fazendo tão mal se é sobre ele? Então, normalmente não é sobre ele, né? É algo que a gente acaba enxergando no outro, mas é algo que diz mais sobre a gente, né? É algo que a gente tem que trabalhar. Tá espelhando. Tá espelhando. Isso, exatamente. E pra você, Rô, sobre relacionamentos, o que você pode contribuir um pouquinho? Eu também concordo que são espelhos, né? Porque se a gente pensar, por que os relacionamentos são espelhos? Porque eles refletem o que o espelho faz, né? Reflete o que a gente ama na gente e também algumas coisas que a gente gostaria de evitar, olhar. E quando você olha para o espelho e você não gosta de algo em você, é culpa do espelho? Não. Então, é a mesma coisa com relacionamento. Aquilo que te incomoda no outro, aquilo que gera uma reação, uma reatividade em você, é sobre você. E eu gosto de trazer muito um tema, quando eu falo de relacionamento, que é a autorresponsabilidade. A autorresponsabilidade, ela normalmente não existe no vocabulário das pessoas que adoram culpar os outros. Porque ela tira, né, a responsabilidade dela daquilo que está acontecendo. E isso daí, o que acontece? Torna ela impotente. Por quê? Se a culpa é do outro, se é ele que está causando isso em mim, eu não tenho nada para fazer aqui. É ele que precisa resolver essa questão que ele está causando em mim. Ele precisa mudar para eu me sentir melhor. Ele precisa mudar para eu me sentir valorizada. Ele precisa mudar para eu ter amor próprio. Né? É por conta do que ele está fazendo que eu estou me sentindo desvalorizada. Será que é por conta do que ele está fazendo? Ou, por exemplo, por que será que você se sente desvalorizada? Será que você ultrapassou algum limite que você deveria colocar e não colocou? Né? Será que você consegue falar os nãos que você precisaria falar para também não deixar suas necessidades de lado? Perfeito. Então, eu acho que o relacionamento é total espelho e a melhor forma, né, como a Ana colocou, a melhor forma da gente é aquela coisa que, na teoria eu sei, eu tô na minha bolha, eu sei o que eu preciso melhorar, eu tô aqui me construindo, eu tô aqui no meu autoconhecimento. Agora, a hora que você vai para as relações, é a hora que você vai ver se tudo que você aprendeu, você tá conseguindo colocar em prática, né? Então, é o maior exercício que tem. E nunca esquecer da questão da autorresponsabilidade. Porque sem a autorresponsabilidade, sem você colocar o que é a sua parte ali, o que você realmente é responsável, dificilmente você vai mudar. Então, se você quer mudar algo na sua vida, pega a sua vida na sua mão e faz acontecer. Não é sobre o outro. Perfeito, é sobre a gente, né? Muito bem. Ainda sobre relacionamento, que eu acho que não tem como não se aprofundar um pouco mais nesse assunto, né? Um tema que é muito falado hoje em dia, principalmente nas redes sociais, é a dependência emocional. E eu acredito que, a algum nível, todos nós temos uma dependência emocional de
outras pessoas, né? Mas que ponto, como identificar quando isso começa a não ser saudável? Existe, assim, uma forma de mais fácil, talvez, de identificar, até para quem está ouvindo a gente, escutando, que tem essa dúvida, será que eu sou dependente emocional? Até que ponto? Como detectar isso? Tem alguns sinais? Com certeza. Acho que um ponto muito importante, e aí, de novo, o autoconhecimento, ele vai te dar essa sinalização, né? Se eu me conheço, eu vou começar a sentir até no meu corpo. Porque o corpo, ele manda esses sinais, né? A gente tem alterações conforme aquilo que vai acontecendo com a gente, né? Seja no ambiente ou seja na nossa cabeça, né? Na nossa mente. Então, quando a pessoa tem uma dependência emocional extrema, ela vai sentir uma angústia constante. Ela nunca está em paz. O dependente emocional no extremo, né? Exagerado ali, ele nunca está em paz. Ele está sempre pensando e vivendo em função do outro. E aí, na dependência emocional, a gente pode entender também que existe a dependência emocional em relação a uma pessoa, e hoje em dia existe também a dependência emocional em relação ao pet, né? Pode existir uma dependência emocional em relação ao trabalho, né? Então, a dependência emocional que a gente fala e bate muito nesse tema no sentido dos relacionamentos amorosos, mas também existe, né? Familiar, dependente em relação à mãe, ao irmão, ao pai, né? Existe. Então, independente de qual seja, né? Qual seja a dependência, seja de um bichinho, seja do trabalho, seja de uma pessoa, o sinal importante é do seu corpo. Perceba o seu corpo, né? O autoconhecimento também é sobre isso, né? O autoconhecimento é para a gente entender que a mente não está separada do corpo, né? Nós somos um ser integrado. Então, é importante que a gente tenha esse entendimento e se ouça, né? Que a gente consiga se ouvir. A partir do momento que eu me ouço e eu entendo, putz, tem alguma coisa estranha, porque toda vez que a pessoa sai de perto de mim, ou toda vez que eu saio de casa e deixo meu pet, eu fico agoniada, né? Eu fico angustiada, eu não fico em paz, eu não relaxo, não consigo curtir o momento. A pessoa não consegue viver a vida dela. A pessoa não consegue estar conectada com as coisas do aqui e agora. Ela está sempre pensando no que a pessoa poderia estar fazendo. Será que meu cachorro está bem? Né? Então, essa desconexão de si, né? O dependente emocional, ele não está conectado com ele, ele está conectado com o outro, né? Agora, para a Roberta, eu queria que ela respondesse ainda sobre dependência, mas um pouquinho diferente. Rô, dependência emocional para você tem cura? Pode ser trabalhada? A pessoa que tem uma dependência muito forte, ela tem salvação? Tem. Ainda bem que tem. Ainda bem que tem, né? Tem. E o caminho, a gente vai acabar caindo no mesmo lugar, é o autoconhecimento. Porque é através do autoconhecimento que você vai identificar, né, o porquê que você se movimenta assim. Qual é a dinâmica? Começa na infância, não tem como a gente excluir todo o nosso processo desde a infância, o que a gente passou com quem criou a gente, né, nossos pais ou quem criou. A gente viveu uma dinâmica ali, a gente sentiu algo. E tudo isso que a gente vivenciou, se a gente não olha, é com esse olhar, com essa lente, que a gente vem para a fase adulta. E muitas vezes a gente vem para a fase adulta com as dores da nossa criança, né? E é o que acontece com a dependência emocional. Então, né, eu até gosto de exemplificar. Pensa que a dependência emocional, ela é como se você construísse a sua casa no terreno do outro. Legal. Então, quando o relacionamento, aí trazendo para um relacionamento mais, né, amoroso, quando o relacionamento tá tudo bem, você se sente em casa. Você sente que é o seu lar ali. Apesar de, no fundo, você saber que a casa não é sua. Mas você se sente segura. A partir do momento que a pessoa faz qualquer coisa diferente, ela trocou um quadro de lugar ali da decoração da casa. Pronto. É o suficiente para começar um ciclo de ansiedade, né? Uma onda dentro do seu corpo, que é o que a Ana colocou. Sinta seu corpo, porque ele fala. Né? Então, você começa ali já a se desestabilizar, você não tem mais a mesma estabilidade por conta de uma mudança da pessoa. Então, ele tá acostumado a te mandar bom dia, meu amor. Ele te mandou só bom dia. Bastou. Cadê o amor? Será que aconteceu alguma coisa?
Por que ele não mandou bom dia, amor? Ele atrasou 10 minutos no bom dia, ele manda todo dia às 7. São 7h30, são 7h10. Isso tudo vai gerando a angústia, essa montanha-russa dentro da gente, por conta de uma mudança do comportamento do outro. Então, ou seja, a sua paz, ela existe dependendo de como o outro vai reagir, vai se comportar perante a você. Né? Então, a dependência emocional tem cura, sim. Precisa olhar para ela, para as dinâmicas, para você começar a entender que a sua importância, o seu valor, se você vai ficar bem ou não, não dependem das atitudes do outro. Depende de como você se enxerga, como você se vê. Você tem que construir essa segurança dentro de você. Ela não pode vir de fora. Enquanto ela vier de fora, você vai se desestabilizar por qualquer comportamento do outro. Você vai ficar vivenciando a dependência emocional. Posso até complementar? Pode, claro. A Rô falou anteriormente da questão da autorresponsabilidade. Na dependência emocional, também é um ponto que precisa ser trabalhado. Porque a pessoa dependente emocional, ela tem uma tendência a se vitimizar. E ela tem uma tendência a terceirizar. Né? Então, ela não vai se responsabilizar. Foi o que a Rô colocou agora. O outro não me respondeu, bom dia, amor, demorou para me mandar uma mensagem, para responder minha mensagem, pronto, a casa caiu, o mundo caiu, né? Então, é o outro, eu não me autorresponsabilizo. E esse ponto é um ponto muito importante, né? Na clínica a gente vê muito, e esse é um ponto que eu especialmente costumo trabalhar bastante. Tira do outro, tira a sua vida de lá, né? Tira a sua casa do terreno do outro. Constrói aqui no seu terreno. E se responsabilize por isso, porque tudo nessa casa é sua responsabilidade. Né? A segurança dela, a decoração dela, é tudo seu, né? A casa falando, né, representando simbolicamente o nosso eu, né? O nosso ser, a nossa alma. Então, não posso colocar o meu bem mais sagrado, que sou eu, né? O meu corpo, a minha mente, a minha alma, na mão do outro. O dependente emocional transfere esse poder para o outro. Ele não se responsabiliza. Então, a autorresponsabilidade é um ponto muito importante para ser trabalhado nesses casos de dependência emocional. Perfeito. Eu queria fazer uma pergunta que nem está assim muito no roteiro, mas eu acho que me passou agora na cabeça, que é a questão, como vocês têm muita experiência com essa parte de atendimento, né, clínico também, as mulheres são mais dependentes emocionais do que os homens? Em algum nível, assim, vocês sentem? Geralmente sim, tá? Eu não sei te precisar o número estatisticamente aí, se tem até uma estatística referente a isso, mas sim, né? Pela minha experiência, eu vejo que tem muito mais mulheres dependentes, e se a gente entender até pelo contexto histórico, faz pouco tempo que a gente está aqui, né? Nesse lugar, a gente está no lugar de fala. Né? Então, isso é novo. Então, a própria configuração do sistema provocava isso, né? Essa dependência não só financeira, como emocional também. Né? Então, se existe uma dependência financeira, é muito provável que vai existir uma dependência emocional. Não é certo, mas é muito provável que sim, porque a gente entende que o financeiro, o dinheiro, ele nos dá, né, um certo poder e faz com que a gente tenha mais liberdade para ir e vir, né, ser poder de compra, de decisões, né, tudo que gira em torno desse universo. Então, as mulheres acabam, sim, sendo, né, aparecendo pelo menos mais no consultório em relação à dependência emocional. A dependência emocional não quer dizer que não existam homens, né? E geralmente quando vem um homem, o caso é bravo. É bravo. Mas, né, o homem vem ali com toda também a intensidade. Até porque talvez para o homem chegar, né, a buscar ajuda, realmente a coisa tem que estar bem mais evoluída, né? Porque eu acredito que para nós, mulheres, é mais fácil, assim, né? Buscar ajuda e tentar trabalhar as coisas e, enfim.
Sim. E pra você, Rô? Porque eu acho que, na verdade, o homem, ele foi desde cedo ensinado que ele tem que ser forte. Sim. Né? Então, eu acredito que deva ter bastante homens com dependência emocional, mas como você colocou, mulheres buscam mais. Apesar disso vir mudando, eu atendo homens, né? A Ana também, apesar de vir mudando, eu acredito que por eles não poderem expressar o que eles sentem, né, que isso é fraqueza, a gente acaba não sabendo até comparar aí qual é o número de homens que possam sofrer. E tem muitos homens com baixa autoestima também, os que eu atendo, as principais questões estão voltadas para baixa autoestima. E a dependência emocional, ela anda do lado também da baixa autoestima. Então, eu acredito que tenha bastante, sim. E eu acho que chegou a hora que homens e mulheres, a gente deveria não mais ficar em guerra, né? Assim, entendendo que somos algo separados ali. A gente deveria integrar, porque todo mundo tem, inclusive a energia masculina e feminina dentro da gente. O masculino, ele é importante porque ele nos ajuda ali com ação, com a determinação, né? Com poder. E o feminino também tem momentos que a gente precisa trazer a nossa energia feminina, que é de criatividade, de intuição, de magnetismo. E tanto o homem também tem a energia feminina, né? Eu acho que a integração também do homem e da mulher já deu essa questão de guerra, de machismo, de a mulher é isso, homem é aquilo. Somos todos iguais. E se a gente unisse essa força, a gente ia ter uma sociedade muito mais saudável, muito mais feliz. Né? Então, eu acho que quebrar isso, eu acho que cada vez mais eu espero que homens busquem se conhecer também. Porque isso vai refletir, inclusive, homens que querem ser pais, mulheres que querem ser mães, na criação dos filhos. Porque quanto mais também a gente se conhece, a gente tem consciência, a gente vai ensinar diferente também. E a gente vai ajudar a construir uma sociedade menos doente. Porque, infelizmente, hoje em dia, é só olhar os números, a saúde mental ela está sendo muito impactada. E ontem mesmo eu estava num evento onde eles trouxeram um número ali que 71% dos suicídios são homens. Então, ou seja, eles precisam olhar para eles. Sim. Até falando dessa questão de homem e mulher, eu vi uma psicóloga falando uma vez que tem um estudo, agora eu não vou saber falar exatamente os números, né? Mas acredito que é bem fácil de encontrar que um casal de idoso, quando a mulher morre antes do marido, que rapidamente o esposo logo falece, porque realmente os homens não conseguem sofrer o luto, né? Buscar ajuda, então é a amargura mesmo, a dor, rapidamente ele vai. E quando é a mulher, não, às vezes a mulher fica viúva, sofre, mas vai, busca ajuda, vai viver de outra forma, tem as amigas, né? Tem mais rede, às vezes, de apoio, né? Eu acredito, sim, que as mulheres se apoiam bem mais do que os homens, por mais que todo mundo fala de competição feminina, eu acredito que tenha, mas que também tem bem mais apoio, assim, feminino, né? Então, eu acredito que é muito isso, né? Que os homens, sim, precisam também se autoconhecer, buscar ajuda, porque eles também sentem, né? Eles também sofrem. Então, se eles não buscarem isso, é uma coisa que só vai fazer mal, né? Só vai deixar eles mais doentes. E falando sobre isso, tem uma frase que eu gosto muito, que é de uma mentora também, que é aquilo que a gente não cura, a gente transfere nas nossas relações. E isso é uma frase, assim, que, nossa, primeira vez que eu vi, mexeu muito, assim, comigo, e eu sempre, em vários momentos, eu lembro. E o que isso diz pra você, Rô? Concordo plenamente com essa frase, com essa reflexão, porque é isso. Não tem como a gente separar. Se a gente tá cheio de lixo, se a gente tá cheio de carga que a gente trouxe da infância, porque, né, como eu disse, vai vir da infância, tudo começa lá. Então, se a gente tá cheio, não tem como a gente transbordar pro outro algo bom, né? A gente vai acabar transbordando nossas dores, nossas dificuldades, nossas inseguranças. Então, eu acho que antes até da gente pensar nas relações, a gente tem que pensar na relação com a gente mesma. Sim. Então, eu preciso me conhecer para primeiro eu ficar em paz comigo mesma. E aí, isso é consequência. As relações serão consequências
da minha relação comigo mesma, né? E aí, acho que até você falou no começo, muita gente sente aquele vazio, sente que falta algo. E isso nada mais é do que a distância que a gente tá da nossa essência. A hora que eu tenho a coragem de ser quem eu sou, a hora que eu tenho a coragem de me colocar, eu sei as minhas necessidades, eu não ultrapasso, eu me respeito, eu coloco limites, eu penso em mim, a relação saudável que muita gente tanto deseja, ela é construída assim, só que é primeiro com a gente. Você não vai construir uma relação saudável se você está toda desestabilizada. Então, antes de olhar para qualquer relação, olha para sua relação com você. Constrói o que você deseja dentro de você primeiro. Essa história do cuida do seu jardim é totalmente real. Cuida primeiro de você e você vai atrair o que você tiver reverberando ali, o que você tiver. Eu acredito muito em energia, a energia que você está transmitindo. Não tem como, é como um ímã. Se eu estou vibrando insegurança, medo, ciúmes, eu vou atrair o quê? Qual é o ímã que eu estou jogando para o universo para ele vir? Uma pessoa que vai fortalecer, vai destacar essa minha insegurança. Não vai vir um homem, uma mulher, para eu ter um relacionamento saudável, onde há respeito, onde há... Não vai. Então, olha primeiro pra você. E depois você se preocupa com as relações. Perfeito. É aquela história da máscara do avião, né? Que a gente tem que colocar primeiro na Exatamente. gente pra tentar salvar o filho, o esposo, quem é que esteja ali do nosso lado na hora do voo, né? Que tá dando problema. Isso aí. E pra você, Ana? Eu acredito que o maior presente que nós podemos dar para os outros, principalmente para aquelas pessoas que estão mais próximas a gente, é o trabalhar a si mesmo. É eu trabalhar as minhas questões. É eu estar, né, como a Rô falou, entendendo quem eu sou, né, me lapidando, cuidando do meu jardim, né, Mário Quintana, olhando para isso, construindo um lugar bom, né, a minha casa no meu terreno, né, cuidando dessa minha casa, cuidando desse meu jardim, para então poder, não necessariamente, aí acho que é um ponto importante, porque às vezes a gente escuta as pessoas falando que, cuide primeiro de você e depois se relaciona. Não necessariamente a gente precisa seguir essa ordem, né, acho que as coisas podem caminhar juntas, né? Outro ponto mas as pessoas emendam uma relação na outra. Não, isso é muito relativo. Tem gente que tudo bem emendar uma relação na outra, porque é uma pessoa que se trabalha, uma pessoa que está ali em contato com as suas questões, e se ela achar que faz sentido ter um intervalo, ótimo. Acho que é sempre bom a gente ficar com a gente. E mesmo nos relacionamentos, é importante que a gente fique com a gente, né? Então, para não criar a dependência emocional, né? Ninguém nasceu grudado e a gente veio sozinho, volta sozinho para onde, né, quer que seja. Então é importante que a gente se cuide do nosso, né, do nosso jardim, da nossa casa, né, do nosso ser, do nosso corpo, da nossa alma, se construa. Torne a nossa vida uma vida interessante, para que a gente não dependa e não transfira para o outro essa responsabilidade, né? Porque daí é o ponto que a Rô colocou da autorresponsabilidade. De novo, eu trago isso. Não existe autoconhecimento sem autorresponsabilidade. A partir do momento que eu decido me conhecer, eu preciso entender que eu preciso confrontar a mim mesma o tempo inteiro. E é uma das colocações que a gente, como terapeuta, sempre faz. Não é sobre o outro, é sobre você, né? Não quer dizer que eu não vá me preocupar com os outros, que eu não vou pensar nos outros. Muito pelo contrário. A partir do momento que eu estou pensando em mim, em ser uma pessoa melhor, eu estou fazendo isso por mim e para os outros. Sim. Para não ficar jogando lixo emocional em ninguém, né? Descontando suas questões nas pessoas. Então, é o caminho, e a gente vai sempre voltar para esse lugar, né? É o autoconhecimento. Sim. Isso que você falou de não existe certo e errado nos relacionamentos. Existem vários gurus da internet que, somente de relacionamento, né? Se você se separou, você tem que ficar tanto tempo pra se curar e nananã. E eu acho que cada pessoa é uma pessoa, né? Cada ser é único. Se a pessoa se separou e ela
talvez ali tenha uma pessoa legal que pode ajudar ela a passar por isso, ok. Talvez outra pessoa não, ela realmente vai estar tão magoada, tão ferida, que ela vai precisar de um tempo maior para querer se relacionar. E eu acho que cada pessoa é única, né? E disso que você disse, uma coisa que sobre relacionamentos, que as pessoas às vezes elas entram tão profundamente que vira meio que uma coisa só, né? E daí, quando tem realmente um rompimento, a pessoa já não sabe nem quem ela já não existe mais sem aquela pessoa e fica tudo tão bagunçado. Eu acho que isso tem muito a ver também, né, com autoconhecimento. Não é porque você tá dentro de um relacionamento que você tem que viver pro outro, né? Vocês têm que viver juntos, né? Um acrescentando a vida do outro. Mas eu acho que a única certeza que a gente tem é que todo relacionamento um dia vai acabar. Ou porque vai separar, ou porque um dos dois vão morrer, ou por qualquer outra coisa, mas vai acabar, né? A gente nasceu separado e a gente vai morrer separado. Então, acho que a gente tem que estar bem com a gente mesmo para conseguir viver sem o outro, né? Sem qualquer outro, né? Aproveitar a jornada. Exato. Né? A gente está aqui por uma jornada. Né? A gente não está aqui eternamente. Né? Então, a gente precisa aproveitar. Seja numa relação, seja num trabalho, seja na vida como um todo. Aqui é uma passagem, né? A gente não sabe o que vai acontecer depois. Então, a gente tem que aproveitar. E eu acho que aproveitar, de novo, assim, o presente de ser quem a gente é. Porém, eu preciso saber quem eu sou, né? Viver sabendo quem eu sou é muito diferente de viver como dizem que eu devo viver. A gente tem um sistema que ele impõe muitas coisas, né? Que a gente tem que fazer, sei lá, a gente tem que pagar isso, a gente tem que fazer aquilo outro, né? A gente tem que fazer faculdade, a gente tem que casar, a gente tem que ter filhos, a gente tem que ter um imóvel, a gente tem que ter um carro, né? O sistema tá o tempo inteiro falando pra gente, né, que a gente tem que fazer botox, que a gente tem que fazer uma lipo, que a gente tem que ter um corpo assim, um corpo assado. E aí, se a gente para pensar, a gente com a gente mesmo, se eu tô perdendo essa oportunidade de olhar para mim, eu, particularmente, acho um grande desperdício passar por essa vida sem saber quem se é. Sim. Né? Porque tem muitas coisas que a gente é obrigada a fazer, né? Vivendo no sistema que a gente vive. Né? Mesmo trabalhando com o que a gente gosta, eu sempre falo assim, eu faço várias coisas que eu não gosto. Né? Eu amo o que eu faço, mas faço várias coisas que eu não gosto. Só que estar comigo, eu sou a pessoa que estou comigo 24 horas por dia e vou estar comigo até o fim. Se eu não construir um bom relacionamento comigo mesma, que desperdício. Né? Aí eu quero construir um bom relacionamento com alguém, quero encontrar um amor, quero encontrar, sei lá, um trabalho perfeito, mas eu não faço isso comigo mesmo. Eu não estou bem comigo. Né? Então, acho que essa questão de olhar para si, de se construir, de independente se você está num relacionamento ou não, você está bem com você mesmo. Esse é o termômetro. Uma relação, ela vai muito bem quando as pessoas estão bem com elas. Né? Que é um relacionamento saudável. Sim. Né? Se a pessoa está bem com ela mesma. Os dois, né? O casal sim. Ou o trisal, não importa. Né? Hoje em dia, como for, né? Não importa. Que as pessoas estejam bem com elas mesmas, sem transferir seus lixos, né? Suas questões para o outro. Sim. E, complementando, eu acredito que essa é a importância da gente se entender, porque a gente não sabe. Até a gente olhar para isso, a gente não sabe se o que a gente pensa é o que a gente pensa ou pensaram por nós, né? Que é o que a gente está falando aqui sobre a questão da sociedade, de tudo que é colocado. Então, a gente pode ter crescido, por exemplo, ouvindo que dinheiro não traz felicidade, ou então que para ter dinheiro eu preciso trabalhar muito. Você cresceu escutando isso e você cresceu vendo isso acontecer. Você acha que se você não olhar para isso, como é que o seu cérebro ele vai agir? Ele vai agir com o que ele aprendeu. O nosso cérebro ele vai pelo caminho que gasta menos energia. Isso é comprovado cientificamente. Gasta menos energia. Se você viu a vida toda isso e foi reforçando isso, o que você acha que ele vai contar para você? Ou você trabalha muito, ou você se esforça muito, ou você não vai ter dinheiro. E outra coisa que a gente escuta. Ou a pessoa tem dinheiro ou ela tem amor. A própria música diz, né? A semana inteira fiquei esperando pra te dizer, quando a gente ama não precisa de dinheiro.
Quando a gente ama, não precisa de dinheiro, só se Se quer amar, a gente precisa sim de dinheiro e de amor. Sim. Quem disse que a gente não precisa? Só que é através das músicas, é através do que a gente escuta, através da criação, a gente vai colocando aquilo, vai reforçando aquilo. E vai tendo a vida que se tem. O que a gente acredita, o que a gente pensa, o que a gente sente, o resultado disso é a vida que a gente tem hoje. Você está feliz com a vida que você tem hoje? Você gostaria de mudar alguma coisa? Então, talvez você precisa rever aí o que é que você pensa, o que você sente. Né? E enquanto você não alinhar as suas emoções com os seus pensamentos e com a sua atitude, você não vai viver em paz. Esses três precisam estar alinhados. Não dá pra você pensar uma coisa, fazer outra e sentir outra. É essa angústia constante que você vai continuar sentindo, esse vazio. Você precisa desse alinhamento. E pra você ter esse alinhamento, você precisa ter coragem de ser você. De bancar o que você quer. Então, precisa olhar pra dentro de você. Se você resumir em uma frase, tudo isso que a gente tá falando olhe pra você. Se conheça. De bancar principalmente os seus nãos, né? A Sim. gente viu pouco tempo aí nessa semana na internet, né? A história do avião. Sim. Então, é isso, né? Bancar seu não. E é um não. Não e não. É não. Não precisa ter uma justificativa necessariamente, né? Porque também quando a gente quer se explicar demais, também a gente está tentando se convencer daquele não. Isso. Né? Então, é importante entender que é um não. E tá tudo bem. E eu tá em paz com esse não. Né? Tá em paz com as escolhas que eu faço, com as decisões, com os meus limites. Isso tudo é importante para a construção, não somente aqui, né, do nosso ser, mas também quando a gente vai para os relacionamentos. Quando a gente está nos relacionamentos. Tem que deixar claro esses limites, tem que deixar claras as expectativas, alinhar, conversar, né, se comunicar, entender qual é a expectativa do outro, entender também que muda. Né, os acordos podem começar de um jeito no começo da relação, no meio ser outro e mais para frente ser outro acordo. Né? Então, tudo isso é importante. De novo, quando eu me conheço, é natural. Você não vai querer, com autoconhecimento, se relacionar ou estar num relacionamento onde não vem, né? Onde você não tem uma troca, onde você não tem um diálogo, onde o outro está muito, né, muito atrás ou pouco interessado em saber de si. Né? Uma pessoa que se conhece dificilmente vai querer estar com uma pessoa que não está disposta a se olhar. A evoluir junto, talvez, né? Caminhar na mesma direção. Exatamente. Nesse caminho do autoconhecimento, né? Pode Sim. ser cada um do seu jeito. Mas a gente está indo para pro lugar de ser uma pessoa melhor, né? Para si, para o relacionamento e para o mundo, para os filhos, né? Falando ainda de dependência emocional, tem uma passagem da Bíblia bem polêmica, né? Que eu queria que as duas dessem uma opinião. Eu tenho uma opinião bem fixa, né? Mas eu não vou falar a minha, eu gostaria de ouvir a de vocês, que é uma coisa que... Aquela passagem que fala que o casal, né, vira um só corpo, uma só carne. Que é algo que é profundo, assim, né? Se a gente for parar pra pensar isso, né? Que o casamento tem que ser um só corpo, uma só carne, tudo junto, tudo... Algum físico pode falar sobre isso? A física explica isso como... Essa junção de corpos e espírito. Rô, o que você acha sobre essa passagem bíblica? Eu acho que assim, também, a questão da Bíblia são formas de interpretar, né? E eu acho que tem muita coisa, eu acredito em muita coisa, aliás, tudo, dos ensinamentos de Jesus, assim, eu acho muito importante, se a gente prestasse mais atenção, inclusive, tá tudo ali. Eu acho que só é a questão de interpretar. Se a gente for levar o pé da letra, né, nessa forma que é colocado, eu não concordo, porque somos seres individuais e onde a gente pode somar, pode ajudar, pode contribuir, mas não tem como ter essa junção, né, de virar um só espírito, um só corpo, porque a gente tem histórias diferentes, a gente vem de dinâmicas diferentes, de construções diferentes e tudo que está dentro da gente. A gente é único, não foi à toa que Deus fez cada um
de forma única e especial. Ninguém é igual a ninguém. Então, a individualidade e respeitar o espaço de cada um, né, independente se você está casado há 10, 20, 30, 40 anos com a pessoa, na minha visão, interpretando dessa forma, não faz sentido. Muito bem, adorei. É um grande quebra-cabeça, eu acho, assim, cada um, né, tem a sua individualidade e a gente se encaixa ali, né, vai formando um grande todo no sentido geral, né, de uma grande consciência, mas cada um com as suas particularidades, né, a gente com as nossas diferenças, com a diversidade, a história, mesmo as pessoas muito parecidas, né, que têm muitas afinidades, elas têm coisas diferentes. Elas têm formas diferentes de ver a vida, de ver o mundo, né? E aí eu acho que vai muito dessa maturidade do relacionamento, de entender que somos diferentes, de entender que é rico ter uma pessoa ao meu lado que pensa diferente de mim. Por mais que, óbvio, que num primeiro momento vem no ego, né? Bate no ego, fala, putz, ela pensa diferente, poderia pensar igual, será que eu não estou escolhendo uma pessoa errada, né? Porque está pensando diferente de mim. E aí, com a maturidade, com o próprio autoconhecimento, a gente vai entendendo que, putz, tudo bem, tá tudo bem. Não vou deixar de gostar menos porque pensa diferente de mim. Mas acho que isso a gente só alcança com a maturidade, né? Desse entendimento de que nós não somos, né, carne e unha, alma gêmea, né? Fica bonito na música, acho linda, amo a arte, amo a poesia, amo as músicas, mas, né, tem coisas que só em Hollywood, né? Na TV. Na vida real é diferente. Até porque se duas pessoas diferentes se juntam e viram uma só, alguém tem que morrer, né? Ou ter muita habilidade para somar, né? Ali, para fazer os encaixes, né? Como eu disse do quebra-cabeça. Tu tem que ter muita habilidade para isso, pouquíssimo ego, né? Porque a tendência talvez seja alguém querer dominar a situação e transformar essa pessoa, né, praticamente um processo narcísico, né? Eu tô me vendo ali. Eu quero alguém como eu. Né? Não quero alguém... Então, se relaciona com você mesmo. Né? Fica sozinho. Exatamente. Se aguente. Indo um pouco para autoestima, a Roberta trabalha muito com autoestima, né, Roberta? Eu queria que você falasse pra gente 3 sinais bem claros de baixa autoestima. Acho que os principais é a gente não conseguir ali colocar limite, se posicionar, não conseguir falar não, colocar o meu valor e a minha importância no que o outro acha de mim, não no que eu tenho construído e no que eu sei de mim, né? Então, conforme o outro diz sobre mim, isso vai me deixar bem ou vai me deixar mal, porque tá na mão do outro a minha importância. Né? Então, acho que esses são, assim, pontos bem principais. E eu acho que quando você consegue também essa questão de você ficar justificando, então você vai falar um não, você precisa justificar, ou então você resolve dar a sua opinião ali, mas vem junto com uma justificativa para amenizar, porque você tem medo de não agradar. Mas se eu falar minha opinião aqui, é melhor eu explicar por que eu tô falando isso, porque pode ser que eu não agrade a outra pessoa, e aí você tem medo de não pertencer, medo de a pessoa não te ver mais com os olhos, né, que ela te vê, de uma pessoa legal, de uma pessoa boa. Você fica sempre em busca de você se sentir boa o suficiente, de você ver que o outro tem esse olhar para você, de você ser uma pessoa boa, uma pessoa que agrega, uma pessoa que faz algo. Normalmente quem tem a estima baixa também, ela tá sempre querendo fazer pelo outro, tá sempre disponível. Tá sempre ali, ela deixa de lado a necessidade dela, mas ela precisa atender o outro. E acontece, assim, engraçado que se repete nos atendimentos, quando a pessoa sempre, ela acaba falando assim, não, mas eu faço porque eu quero fazer. Eu faço porque eu gosto, é meu irmão, é minha mãe, é meu pai, é minha amiga, eu quero ajudar. Mas, se você pede algo pra pessoa
e ela não te faz, para essa mesma pessoa que você ajudou, que você tá disponível, ela não te faz, aí o negócio muda de figura. Porque se você fez ali porque você queria, você não cria uma expectativa para ter isso de volta. Você tá fazendo porque é uma coisa do seu coração que tá tudo bem você fazer. Quando você recebe um não de volta, gera uma frustração muito maior em quem tem baixa autoestima. Porque essa pessoa, ela tá esperando, no fundo, o que que ela quer? Ela quer ser vista. No fundo, ela faz para ser reconhecida. No fundo, é tipo, quase que um pedido de socorro, de me vejam, me enxerguem. E aí, quando não vem do outro lado, é muito pior. Tipo, a frustração é muito grande. Então, esses pontos, assim, tem que sair. A pessoa, ela tem que parar de justificar para ela o porquê que ela fala não, o porquê que ela cede mais, o porquê... Isso daí é uma falta, né, dela. Então, são, acho que, os principais pontos, assim, que eu vejo da baixa autoestima. Tá, então vamos repetir. Sim. Então, os principais pontos para a Roberta é não conseguir falar não, fazer as coisas esperando um retorno, digamos assim. Pode ser um reconhecimento. Um reconhecimento e colocar autoafirmação do outro, né? Pra gente se sentir bem. Você busca, você quer a validação de fora pra você sentir que você é importante. Você precisa da validação do outro pra se sentir importante. Isso. E a Ana consegue pontuar outros sinais de baixa autoestima sem ser esses que a Rô falou? Sim. Tá um pouco vinculado, né? Mas acho que acaba tudo caindo um pouco nesses pontos que a Rô trouxe. Mas tem um aspecto que eu também percebo na questão da autoestima, da baixa autoestima, que é a pessoa, geralmente, ela não tem um relacionamento saudável com ela mesma. Ou seja, ela não se trata bem. Não se trata bem no sentido dos pensamentos. Então, a pessoa que está ali sempre se criticando, sempre se diminuindo, nunca é suficiente, ela sempre poderia ter feito melhor, né? Então, tem um pouco aí da crença limitante do perfeccionismo, né? Se exige demais, se cobra demais. Então, ela vive, né, nesse diálogo interno, nesse conflito angustiante constantemente. Ela não está bem com ela mesma. Ela não tem a segurança, né, a tranquilidade de ser quem ela é, até porque muito provavelmente não está ainda totalmente alinhada no pensar, sentir, agir, na questão do próprio autoconhecimento, que, como eu falei, ele é constante, ele é infinito, né? Porque a gente vai trabalhar uma questão e daqui a pouco vai aparecer outra. Então, mesmo nesse universo da autoestima, né? Às vezes você vê um ponto ali, mas daqui a pouco você descobre outra coisa. Então, a pessoa não se tratar bem, para mim, é um sinal, né? A questão dela não fazer escolhas também para a vida dela, que sejam significativas, que tenham sentido. Então, quando você vê uma pessoa muito perdida, né, na vida, não sei o que eu quero, nada me agrada, nada tá bom, ela tá muito insatisfeita. Então, as escolhas que a gente também faz no nosso dia a dia, elas contribuem absurdamente para o fortalecimento da nossa autoestima, né? Então, quando as pessoas também não conseguem ter essa clareza, porque geralmente são pessoas muito inseguras, têm muita dúvida, né, sobre si mesma, elas não conseguem fazer facilmente escolhas assim, né? E tem um pensamento, eu diria que não é nem um pensamento crítico, é uma dúvida mesmo de si mesma constante. Uhum. Como a Rô colocou, essa questão de justificar, porque eu nunca sei se eu poderia ter feito algo diferente, falado algo... eu falei assim, deveria ter falado assado. Eu poderia ter me comportado diferente. Ela nunca está em paz. Ela sempre acha que poderia ter feito algo a mais, não por uma análise crítica, mas por uma diminuição de si, porque ela acha que ela nunca foi suficiente. Entendi. Que as pessoas podem não ter gostado dela, né? Porque ela não gosta dela. Perfeito. Muito bom. E agora inverso, Rô. Sinais de autoestima em dia. Que a pessoa tá conseguindo aí trabalhar bem isso e se desenvolver bem. E é o inverso disso, né? É quando você consegue ali
respeitar seus limites, quando você fala e não precisa se justificar, quando você não busca fora a sua importância, não busca fora a validação para que você possa se sentir bem, vai ser bem o inverso do que a gente colocou, né? Quando, na verdade, você tem bem construído o que você quer para você, quem você é, o que é importante, quais são os seus valores, e o que vem de fora não vai te balançar, não vai te desestruturar. Porque a pessoa que ela tem autoestima alta, quando acontece algo, ela não vai lá pro fundo do poço, ela não oscila tanto de uma ponta a outra, ela não tá explodindo de felicidade, de repente ela tá lá no fundo do poço. Ela tem mais uma gestão emocional dela, ela tem a inteligência emocional que a gente fala. Ela consegue ali entender que o que aconteceu não é por conta dela, não é porque ela é mais ou menos, né? A outra pessoa tomou a decisão, por exemplo, de sair da vida dela, não é porque ela não é importante, porque ela não tem valor. Não, é uma escolha da pessoa. E isso não vai desestabilizar a vida dela. Ela, claro, vai sentir, né, gente? Aqui não tem como ser... Claro que a gente sempre vai sentir, mas é como é a intensidade desse sentir. O quanto você tem que ficar 10 dias de cama porque uma pessoa terminou um relacionamento com você, ou você vai ficar triste, você vai acolher aquilo, mas você sabe que não é por conta de ser quem você é ou quem você deixou de ser, né? Se você deixou de fazer algo. Então, a autoestima é você confiar em você, é você ter clareza de quem você é você ter a segurança, ter essa base bem firme construída dentro de você. E isso não tem nada a ver com se sentir melhor do que as outras pessoas, né? Eu acho que eu vi até um post seu falando sobre isso, né? Que a autoestima não tem a ver com se sentir melhor do que os outros, e sim é você estar bem resolvido com você mesmo, Exatamente. Né? E é uma das coisas, ponto importante que você falou, da baixa autoestima, é a comparação. E quando a gente tem a baixa autoestima, a gente se compara e se inferioriza. A gente não vai se comparar para se sentir melhor. Já é automático a gente querer comparar para falar, tá vendo? Olha como eu sou menos, né? Então, na autoestima, você não vai fazer esse tipo de comparação para balizar se você é boa ou se você não é. Você é o que você é, né? E tá tudo bem, e somos diferentes. Sim. Né? Então... Ana, o que você poderia acrescentar aí sobre autoestima? Sim. Uma pessoa com uma boa autoestima, né? Uma alta autoestima, ela geralmente se conhece, né? Ela se conhece e ela tem esses processos que a gente trabalha no autoconhecimento, de autocompaixão, né, de autorresponsabilidade, de uma autocrítica saudável. Ela tem isso muito mais equalizado, né, mais consciente. Então, ela se aceita, acho que a gente vai mais no flow, assim, a gente vai mais no fluxo, entendendo que a gente vai ter dias bons, dias ruins, tem dias que eu vou acordar e vou me amar muito, me achar ótima, maravilhosa, e tem outros dias que não, e tá tudo bem. Na verdade, a gente conseguir buscar, cada um, o seu equilíbrio, né, dentro de si, assim, como eu vou lidar comigo hoje, de que forma eu vou lidar comigo hoje, de uma forma... procurar ser, né, sempre equilibrada, não carrasca de si mesma, né, mas de uma forma equilibrada, olhar, ok, hoje é o que eu posso dar, né, então eu tenho uma autoaceitação, né, eu aceito melhor as minhas limitações, como a gente falou no começo, né, as minhas limitações, as minhas potencialidades, eu entendo melhor isso e entendo que tem dias que eu vou estar na tempestade no mar, ou nessa montanha-russa, né, lá embaixo. Então, tá tudo bem. Acho que a gente entender que tudo passa, né, bem clichê, tudo passa. Tanto os momentos bons quanto os ruins. Então, que a gente possa aproveitar, estar presente nos momentos que aparecerem, né, que a vida nos der aí de presente, de oportunidade, para que a gente possa se conhecer mais e ser melhor. Sim, muito bom. Existe uma... não sei se posso chamar de síndrome, mas uma coisa aí na internet que é a síndrome da Mulher Maravilha, da Mulher Guerreira, que faz, eu acho que nós, mulheres, se sentir sempre que não tá dando conta, né? Porque a pessoa... cilada, Bino. A pessoa tem que mentirinhas que colocam dentro da nossa cabeça mesmo, né? Que a gente tem que ser mãe, boa esposa...
carro, carreira, tudo assim, é uma lista enorme de coisas pra você, não. Então eu tô bem, né? E o quanto é pesado isso, né? E não é todo mundo que quer seguir essa dita Mulher Maravilha. O que a Rô pode falar sobre isso, assim, quem tá se sentindo frustrada, que não se sente uma Mulher Maravilha aí na vida? Realmente foi a sociedade, mais uma vez, colocou. Eu acho que muito veio depois também do patriarcado, isso. Porque antes, lá atrás, as mulheres, elas eram muito mais... exploravam muito mais a energia feminina, né? No sentido de a intuição, né? O magnetismo ali... Tanto que as mulheres que ditavam qual era o melhor momento de plantar, de colher, né? Uma conexão muito grande com as fases da lua, né? E não é à toa que eu amo a lua, porque a lua traz muito, as fases da lua traz muito ensinamento pra gente. E a mulher, ela tinha muito isso forte lá atrás. E com a vinda do patriarcado, de todo esse processo que veio acontecendo, foi apagando isso que a mulher tem de muito bom, né? E a gente tem uma outra parte dentro de nós, que é o nosso órgão reprodutor, o nosso útero, que tem ali uma força e uma potência. Se a gente tem a capacidade de gerar uma vida aqui dentro, imagina a energia que tem nesse lugar. Imagina a energia de criação que a gente tem, se a gente gere uma vida. Então, a gente foi sendo apagada e colocaram lá. Vamos lá tacar hormônio, para cada vez mais abafar o que a gente tinha ali de tão diferente, importante, e a gente foi entendendo que ser a Mulher Maravilha era o caminho. A gente abraçar tudo, a gente ir pra vida. Claro, essa independência, a gente trabalhar, a gente fazer o que gosta, é importantíssimo. Mas talvez veio de uma forma não muito saudável, né? Onde a gente tem que dar conta de tudo, a gente tem que ser boa o tempo todo, a gente não pode errar, a gente tem que ser boa profissional, boa mãe, boa esposa, bom tudo, e vai se deixando de lado, e a gente vai se esquecendo, porque não tem como você dar conta de tudo dessa forma que é colocado, e você ali ainda olhar para você, né? Eu acho que tem que ter um equilíbrio, e então essa história de Mulher Maravilha, as mulheres ainda que acham que isso é legal, repensem, porque é importante cuidar da gente, é importante a gente... Acho que volta, é tudo dentro do mesmo assunto. A gente olhar com carinho para nós, e a gente pode sim fazer tudo isso, mas de uma forma mais leve, de uma forma onde a gente não ultrapasse até onde é possível a gente chegar. E isso não vai dizer que, nossa, essa mulher é folgada, ou então essa mulher entrega pouco, porque ela não tem essa capa vestida aí, né, que a gente saiba usar os superpoderes da Mulher Maravilha de uma outra forma, né, porque a gente tem esse poder, só que a gente direcionou esse poder para um outro caminho. Perfeito, muito bom. E você, Ana, o que você acha dessa síndrome da Mulher Maravilha, Mulher Guerreira? Eu acredito que para a gente chegar no caminho do meio, a gente precisa experimentar os extremos, né? A gente viveu épocas, não que isso não aconteça ainda a gente sabe que isso ainda acontece na nossa sociedade, muito submissas, né? A gente não tinha direitos, a gente não podia nem votar, né? Então a gente não tinha voz, e hoje a gente vem conquistando o nosso espaço, né, de fala, o trabalho, né? A gente vem vivendo mais a vida, né? Talvez eu pense que isso tenha criado uma certa sensação de débito para a mulher. Então, por exemplo, já que eu tenho, né, que eu conquistei isso, que eu posso aquilo outro, será que eu devo, né? Então eu trabalho, então eu devo dar mais atenção para os meus filhos ou para o meu marido quando eu chego em casa, eu devo suportar tudo na casa porque eu trabalhei o dia inteiro, né? Ou porque eu, sei lá, passei um final de semana fora, ou porque eu saí com as minhas amigas um dia à noite, então eu tenho que compensar isso. Eu acho que a mulher, ela carrega muito, nós mulheres, né, carregamos muito isso de compensar. A gente está sempre tentando dar conta de tudo, sempre num excesso de agradar, né? A síndrome da boazinha bomba, né, com a gente, é incrível. Então, a gente está sempre nesse lugar, né, de querer compensar, e a gente não aproveita
as nossas conquistas, né? Sejam elas quais forem. Porque talvez exista ainda muito medo do julgamento, do que as outras mulheres vão pensar, né? Se você falar isso para uma amiga que, sei lá, você saiu sozinha para ir no cinema e seu marido não foi junto, qual é o problema? Mas talvez para muitas mulheres isso vai ser um problema, né? Porque tem que estar junto, é carne e unha, somos um só, né? Então a gente tá numa transição, né? Eu enxergo, óbvio que toda transição vem de uma forma carregando muitas coisas, né, ruins, tal, mas também muitas coisas boas. Eu acho que é isso, a gente experimentou um lado, estamos experimentando o outro, entendemos que essa história de Mulher Maravilha não cabe, não tem que caber, né? E vamos achar um caminho do meio. Seguir, quebrar vários pratinhos, né? Como diz aí Guimarães. Vamos quebrar os pratos. Bom, adorei o papo, a gente já está nos encaminhando aí para o encerramento. Eu queria que a Roberta falasse um pouquinho para a gente agora como que é a sua atuação profissional hoje, né? Quem quer conhecer mais do seu trabalho, como pode te conhecer, o que você está fazendo hoje. Bom, para quem quiser conhecer um pouco mais, vou deixar meu Instagram, que é o canal principal, que é roberta.permita-se, né? Permita, _C. Eu atendo tanto mulheres quanto homens, mas eu digo que o meu foco principal acaba sendo nas mulheres, porque a minha principal dor, que foi ter baixa autoestima, ter dependência emocional, que eu convivi por muito tempo, se transformou hoje no que eu desejo transformar nas pessoas. Então, a forma que eu vim me transformando ao longo dos anos, e continuo, né? Porque eu acho que a cura, 100% ela não existe. A gente tem sempre que estar consciente, porque a gente pode acabar, às vezes, revisitando lugares que foram por muito tempo conhecidos, né? Por nós. Então, é contínuo aí o aprendizado. Mas a minha missão, meu propósito de vida é ajudar as mulheres a juntarem os pedacinhos, porque a ideia é a gente integrar, não dá pra gente tirar pedaços da nossa história, e muito pelo contrário, porque se eu for olhar pros piores pedaços da minha história, foram eles que me trouxeram até aqui. Então, é integrar esses pedacinhos para que as mulheres também consigam ter uma vida melhor, se sentir melhor, ter coragem de ser elas mesmas. Então, é o meu principal propósito, que as mulheres consigam ser elas mesmas, consigam acreditar nelas, confiar nelas, para realizar o que elas desejam, para viver a vida que elas desejam viver. E é isso. Então, a minha sessão, ela é personalizada, não tem um único formato, é muito de acordo com o que cada um busca, né? Eu sempre converso um pouquinho antes para entender e a gente construir juntos aí onde a pessoa, a mulher, o homem está hoje e onde ele deseja chegar. Muito bom. Roberta, você está fazendo parte também de um projeto de um livro, né? Uma colaboração, né? Isso. É um livro, você é coautora do livro, o lançamento vai ser dia 21 de janeiro. O nome do livro é Mentalidade de Sucesso, é da editora do IBC, que é o Instituto Brasileiro de Coaching. E dia 21 vai ter o lançamento e aí eu vou divulgar também nas minhas redes sociais. Fiz um capítulo, participei de um capítulo com muito carinho. E ali tem bastante coisa também dos meus aprendizados, da minha visão e do que é essa mentalidade de sucesso. Muito bom, maravilhosa. Obrigada. E agora a Ana trouxe o livro dela aqui, mostra, Ana. Fala um pouco do seu livro e também do seu trabalho, como as pessoas podem te achar, né, e se conectar com você. Esse é seu. Ai, obrigada. Eu adoro, eu sempre ganhei muitos livros. As pessoas podem me achar no meu Instagram, Ana Matos PSI, PSI. Tem o meu site também, anamatos.com.br. Tem o meu canal no YouTube, tem o TikTok. Eu atendo somente online, né? Então, tanto homens quanto mulheres, pessoas que querem se conhecer, que querem viver a vida sabendo quem são. Esse é o meu maior propósito e a minha
minha missão, meu sentido para a vida, né? Eu faço comigo mesma, procuro viver assim e né? É o meu propósito também ajudar as pessoas nesse sentido, dessa forma. Muito bem. Meninas, foi um prazer receber vocês, maravilhosas. Eu tenho certeza que é um podcast que vai ajudar certamente muitas pessoas, né, que se disponibilizarem a ouvir, porque muito conteúdo vocês entregaram aqui. E é isso, foi um prazer receber vocês. Agradeço a todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio do podcast Mil Floripa. Obrigada. Obrigada.